Olá, meus queridos amigos do canal Negócios, TI e Direito. Hoje vamos falar um pouquinho mais de TI e vamos falar de um tema vinculado à segurança da informação. E quando bate aquele pânico, aquele pavor na organização, porque temos um incidente de segurança. Não sabemos muito bem de onde ele veio, por que aconteceu, enfim. eh, Quando acontece uma situação dessas, a gente tem que agir rápido, mas agir com segurança e agir de forma planejada. Isso é uma das tarefas básicas hoje para quem está implementando, por exemplo, a LGPD dentro da organização, né? Um documento famoso que a LGPD pede como boa prática é o tal de plano de resposta a incidente. Mas o que é uma resposta ao incidente? Quais são as etapas de um plano e como estruturar esse plano? Como faz isso na prática, no dia a dia das organizações? É, Trabalhar com TI hoje demanda tantas competências e cuidados para se proteger, principalmente das ameaças cibernéticas. Basicamente, se a gente não tiver protegido, nós podemos levar uma empresa à falência se ela depender muito de tecnologia para o seu negócio. E hoje, né, extrapolando um pouco, qual é a empresa que não depende de tecnologia para o seu negócio? Até para emitir nota fiscal, a gente precisa de software. Se eu ficar um mês sem emitir nota fiscal, provavelmente eu vou colocar em risco a minha empresa. E, infelizmente, ainda, como o nível de maturidade das organizações brasileiras para a tecnologia é muito baixo, porque as empresas acham que gastar com TI é despesa, não é investimento. Pois eu digo, senhores, o dia que um hacker invadir a empresa de vocês e pedir um sequestro para liberar os dados, eu vou dizer, vocês pagam todo o dinheiro do mundo para ter a empresa de volta, não é? A gente conhece tantas histórias tristes aí de empresas aqui do lado, vizinhas, que aconteceu isso e que a gente simplesmente não agiu de forma preventiva. Aliás, esse é um dos grandes problemas da cultura, talvez, é, latino-americana, de não trabalhar a prevenção, né? A gente é muito relapso, de certa forma, em atividades preventivas e segurança da informação não é diferente. Então, hoje, dados e informações de uma empresa são ativos e são fundamentais para o seu negócio. Uma pequena situação pode se tornar ou gerar um caos dentro da organização caso a gente não tenha um plano para responder a essas situações. E digo para vocês, segurança da informação, o incidente de segurança da informação, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer na sua organização, na sua casa, no seu computador, né? Ah, mas como assim, Regis? Vou dar um exemplo simples, gente. Enviar um e-mail hoje para uma pessoa de forma equivocada, ou seja, eu queria mandar o e-mail para o João, e aí ao digitar automaticamente eu preencho o João e vai Joana. Veja, isto é um incidente de segurança. Eu enviar um e-mail para a pessoa errada é um incidente de segurança. Imagina se nesse e-mail eu tenho dados importantes para o meu negócio e envio para uma lista de 100, 200 pessoas. Olha o impacto que isso tem para o negócio. Isso pode acontecer com qualquer funcionário dentro de uma organização. Então, imagine uma organização com 500 funcionários, nós temos 500 possibilidades de erro a cada minuto dentro de uma organização, ou não de erro, mas de possibilidade de gerar um incidente de segurança, se a gente não capacitar essas pessoas, não treinar, não orientar e não educar com as ferramentas de tecnologia que a gente tem dentro de casa. Então, hoje, segurança da informação precisa de um time, de uma equipe, ou de uma especialização, ou de uma pessoa que lidere isso dentro da organização, que se preocupe. Se for pequena, que seja o dono, se for maior, que se tenha uma pessoa com essa função, mas tem que ter alguém que responda, né, responda de forma rápida a qualquer situação, né, e que seja até prevenida para monitorar eventuais situações que a gente não tenha controle. Então, para que a gente tenha um plano de resposta a incidentes, eu vou aqui citar para você 6 etapas. Basicamente, 6 etapas são fundamentais. Pode ser que tenha mais, pode ser que
as 6 podem ser condensadas em uma ou outra, mas pelos estudos que eu faço e que eu tenho empregado dentro dos meus clientes que eu dou consultoria, eu trabalho com 6. Então, primeira etapa, preparar. A preparação, gente, para um plano de incidente ou de resposta a incidente é abordar como é que a equipe vai lidar com a ocorrência de um fato, de um incidente. Isso inclui o quê? A comunicação externa e interna, bem como documentar esse incidente. Então, para esta finalidade, é fundamental a gente ter uma política de segurança antes de ter a política de resposta a incidentes. Então, nesta política de segurança, eu vou escrever o que? As minhas diretrizes, quais são os riscos que eu enxergo que a empresa estaria exposta e quais são as medidas preventivas que a empresa toma para mitigar, para diminuir esses riscos. Então, esta é a etapa de preparação. A segunda etapa é a identificação ou classificação. Se tivermos um incidente, essa etapa vai definir os critérios que vão ativar o time de segurança. Então, por exemplo, quando a gente tiver um ataque de força bruta externa contra a minha organização e ele é detectado, imediatamente esse plano de resposta a incidente é acionado e a equipe entra em ação, que pode ser essa equipe, pode ser o equipe, né, se é uma pessoa especializada, ou pode ser um time, dependendo do tamanho da organização. Então, todo conjunto de atividade em comum no meu ambiente tecnológico que vá colocar em risco alguma informação da minha organização tem que ser tratado o mais rápido possível por esse time, assim que é identificado, e os alertas que a gente definir têm que ser emitidos. Então, esta é a segunda etapa de identificar. E, obviamente, nessa etapa, quando eu falo classificação, é classificar se isso é um ataque de incidente baixo, médio ou grave. Ou seja, sistemas online sempre serão graves. Por quê? Porque se é online, eu tenho um ataque que vai me derrubar provavelmente o serviço e a minha reação tem que ser o mais imediata possível. Terceira etapa desse plano de resposta a incidente, a fase da contenção. Então, tem dois tipos de contenção aqui: tem a fase curta e a fase longa. A fase de curto prazo tem a característica de ser uma resposta imediata, a fim de impedir que o ataque cause danos. Já a contenção de longo prazo abrange o quê? O restabelecimento de algum sistema que foi impactado para ele voltar à produção normal após a gente neutralizar algum ataque ou algum arquivo malicioso, um ransomware ou um vírus que viabilizou esse ataque. Então, eu tenho dois cenários. Um, eu trabalho a curto prazo para estancar e conter de forma imediata, e o outro, depois de conter, eu tenho que restabelecer eventualmente sistemas, arquivos que podem estar corrompidos dentro da minha organização. Quarta etapa desse plano de resposta a incidente, a erradicação. Esta fase ela é fundamental para o quê? Para a continuidade do negócio. Esta fase da erradicação visa restaurar todos os sistemas corporativos que foram afetados pelo incidente. Então, aqui, isso se dá por meio da aplicação do plano de resposta, removendo qualquer vestígio do ataque. Ou seja, eu tenho que procurar agora, dentro da minha rede, se não tem nada escondido desse ataque, se não ficou nenhuma evidência de um arquivo infectado que não foi encontrado. Então, eu tenho que ter ferramental adequado na fase de erradicação. Porque quanto maior a organização, mais eu preciso de ferramentas automatizadas para me ajudar a erradicar isso de forma rápida para que uma pessoa vulnerável que esteja trabalhando de casa não seja uma nova propagadora de um vírus, por exemplo, que está acessando a minha empresa através de VPN. Então, a atualização constante dos sistemas e medidas corretivas são essenciais para evitar que eu repita essa mesma situação. Vamos para a fase 5 desse plano de resposta a incidente, que é a recuperação. Recuperação, gente, aborda como trazer o sistema ou os sistemas afetados ao seu funcionamento anterior de forma padronizada, como eles operavam antigamente, antes do incidente. Então, nesse momento, é preciso fazer o quê? Uma varredura para averiguar se não houve perdas
e como recuperar os dados perdidos efetivamente. Pode ser que eu tenha que buscar aqui cópias de segurança armazenadas na nuvem, cópias backups em fita, cópias backup que estão armazenadas num banco, em outra área da empresa que não está conectada pela mesma fibra ótica ou pela mesma rede. Então, são medidas protetivas que, obviamente, eu tive que tomar antes para poder fazer a recuperação. Então, se a catástrofe maior acontecer, ou seja, um ransomware entra na minha empresa e consome tudo que está na minha empresa, meus servidores, minhas estações, ok, vai ser um caos por algum tempo, vamos reformatar todas as máquinas, vamos apagar tudo a nível físico e vamos buscar as cópias que tem que estar atualizadas o mais recente possível e vamos reconstruir todo o cenário da empresa, mas a empresa não vai parar, a empresa não vai quebrar. Então veja como é fundamental hoje os nossos profissionais de tecnologia, gente, que às vezes são tão execrados por outras áreas de negócio. Os profissionais de tecnologia têm a missão na sua essência, na sua governança, na sua gestão, de segurar as pontas hoje de uma empresa de pé e para te não cair de joelhos diante de um ataque cibernético. Então, é fundamental essa fase da recuperação. E a última etapa do nosso plano de incidentes é lições aprendidas. Na etapa das lições aprendidas, né, nós vamos abordar a documentação das ocorrências, dos incidentes e quais foram as respostas e procedimentos que nós demos aos incidentes que aconteceram. Então, dentro disso, a empresa consegue criar um material com o histórico de ocorrências contra a segurança e quais foram as ações tomadas, tornando o quê? A organização mais preparada para o próximo ataque, gente. Por quê? Porque nós vamos ser atacados muitas vezes, nós vamos ter ciclos de ataque. Então, desta maneira, para concluir cada uma dessas etapas da elaboração de um plano de resposta a incidente, você precisa conhecer, obviamente, tudo que essa empresa tem e faz do ponto de vista de tecnologia. Então, isso traz benefícios de ganho de tempo, de uma adrenalina não exacerbada na hora do pânico, a gente tem maior expertise para soluções e maior experiência em procedimentos e ferramentas de segurança da informação que nós vamos precisar saber usá-las no momento do pânico, no momento do incidente. Tá bem? Então, essa foi a dica para quem se preocupa com segurança da informação. Ter documentado, descrito quem age, quem aciona, quais são as coisas que nós vamos fazer por primeiro, por segundo, por terceiro, para atacar um incidente de segurança. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.